Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, né? Já demos na segunda-feira e a gente vai falar hoje novamente sobre a Guerra Fria, mais propriamente dita, né? Vamos entender um pouco sobre como se processou esse conflito diplomático, ideológico, geopolítico que marcou o mundo no século XX, né? É importante também que a gente entenda quais foram as condições que permitiram a gestação dessa disputa político-ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, né, principais protagonistas deste conflito. Se a gente for considerar em uma linha temporal, 1945 é uma data emblemática na história mundial. Vocês devem bem lembrar que em 1945, oficialmente, nós estamos tendo o encerramento de um dos maiores conflitos armados, bélicos, que nós já tivemos na história do mundo, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Um conflito que envolveu diversos países, né? E que permitiu o nascimento, a emergência de potências superiores que foram protagonizar depois uma provável terceira guerra mundial, só que agora os objetivos são outros, né? Os interesses dessas potências vencedoras, aliados ou não aliados, são outros, né? A gente vai perceber que a influência, as zonas de influência, as áreas de interesse comercial, de interesse bélico, de interesse político, a luta por um sistema socioeconômico que governe a vida das pessoas, passa a se fazer mais presente nesses enfrentamentos. E é justamente essa imagem de abertura, ela é bem simbólica. Eles estão sentados em cima do mundo, né? A disputa agora realmente se tornou ainda mais mundial, né? E 91 é uma outra data emblemática porque representa justamente o momento de queda, o momento em que a União Soviética, enfim, ela é dissolvida. 1991, as condições para a dissolução da União Soviética já estavam todas traçadas e este foi o ano em que realmente a União foi desfeita, né? E aí a gente tem um enfraquecimento dessa unidade geopolítica, desse agrupamento de repúblicas que formavam a União Soviética e que mais tarde, acho que em 91, se eu não estou enganado e não me falha a memória, viria dar origem à Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, que vocês também já ouviram falar. Vamos adiantar um pouco e vamos entender sobre as bases para a ocorrência desse conflito. Como eu disse para vocês, gente, o conflito Guerra Fria tem esse nome, vocês já estudaram isso em outros momentos da vida escolar de vocês, é justamente porque foi uma Guerra Fria. Nós não tivemos a ocorrência de conflitos armados de grande monta, né? Nós não podemos dizer que neste período não ocorreram guerras. Ocorreram diversas guerras, conflitos civis, armados, em diferentes partes do mundo e que tiveram a participação direta das potências protagonistas, Estados Unidos e a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que essas guerras, elas foram, como eu disse, mais localizadas, mais restritas a algumas áreas do planeta. A gente pode citar várias, guerra do Vietnã, né, por exemplo, né? Nós podemos citar também a Guerra das Coreias. Então estavam acontecendo outros conflitos localizados e que tinham interesse dessas potências, ou seja, eles estavam financiando, eles estavam organizando, eles estavam planejando a ocorrência destes conflitos com vistas à ampliação de sua rede de aliados, de sua área de influência, para que esses sistemas se sobrepusessem sobre o outro. O capitalismo sobre o socialismo e o socialismo sobre o capitalismo. Então, era uma guerra ideológica, de ideias, uma disputa de convencimento
entre as pessoas. Então, era um jogo de ping-pong muito assustador. Por quê? Porque neste momento essas duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos, saem da Segunda Guerra Mundial como as duas maiores potências bélicas do planeta. Imagine uma disputa armada entre esses dois países ou entre o seu agrupamento de países aliados. Isso seria uma catástrofe mundial. Então, milhões de vidas seriam ceifadas num provável conflito. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética sabiam exatamente o que estavam fazendo e nenhum dos dois nunca iniciou de fato um conflito desta natureza, exatamente porque cada um sabia, ou pelo menos tinha ideia, do poder de fogo que um tinha. Então, uma guerra entre essas duas potências, ela significaria destruição de diversos países, significaria a morte de pessoas, a desestruturação das atividades econômicas, enfim, seria um cenário que não seria propício para o desenvolvimento, então, de um sistema social e econômico como eles queriam implantar. Então, não era estrategicamente a melhor solução para resolver o conflito. Por isso que a gente pode dizer que essa ordem mundial, essa velha ordem mundial, marcada aí principalmente pela Guerra Fria, era uma ordem desconhecida. Foi a primeira vez que o mundo ficou dividido em duas partes. De um lado, socialismo, liderado a partir do governo central, né, de Moscou, na antiga União Soviética, e de outro, capitalismo, liderado a partir de Washington. Esses dois blocos antagônicos, gente, eles, como nós falamos, surgiram como vencedores da guerra, detonaram a Alemanha, derrotaram a Alemanha, ocuparam a Alemanha, deslocaram os europeus do centro da geopolítica global. Afinal de contas, agora a disputa era entre EUA e o RSS, inaugurando uma ordem que dividiu a Europa, dividiu o mundo, né? Então, assim, o objetivo era defender as zonas, as áreas de influência e principalmente, essa defesa ela ia muito além de meras questões culturais e simbólicas, né? A gente vai ver que esse é um período de grande desenvolvimento tecnológico, cultural, grandes inovações que até hoje são utilizadas por nós, né? Vamos pensar a internet, vamos pensar a rede de satélites, vamos pensar aí a pesquisas científicas, vamos pensar a indústria cultural dos filmes, dos cinemas, as histórias em quadrinhos. Então é um momento de evolução, de ebulição e é um momento também de conquistas, apesar das inúmeras baixas, das inúmeras perdas que tivemos em função desses conflitos e de outros a ele associados, conflitos satélites, né? Então era necessário difundir informação acerca desse sistema, era necessário mostrar para a população, para as pessoas do mundo inteiro, que o sistema capitalista era melhor do que o socialista, era necessário mostrar à população que o sistema socialista era menos desigual, era mais igualitário, atendia os anseios da população. Então essa guerra diplomática durou muito tempo, né? Durante aí praticamente 45 anos, né? Então assim, gente, a gente vai perceber que este conflito, né? Ele teve essas características que nós falamos agora. Bom, dando prosseguimento, como eu falei para vocês, a gente teve a questão das inovações bélicas, ou seja, a questão da corrida armamentista. Os países estavam correndo em busca de armar-se, em busca de conseguir o maior arsenal bélico, né, daquele momento, exatamente para ter munição, para ter capacidade de gestão desse conflito. Afinal de contas, como eu disse para vocês, essa corrida armamentista, ela não era só uma disputa essencialmente militar. Então, assim, na realidade, correr para armar-se era mais uma estratégia de guerra
entre esses dois polos centrais aí, com o objetivo de demonstrar poder, né, de demonstrar beligerância, que eles estavam em estado de guerra permanente, prontos para atacar qualquer que fosse dos lados. Aí você tem Rússia, Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos liderando aí a instalação de ogivas nucleares, a indústria bélica cresceu como nunca, né? Inclusive outros setores essenciais para a economia passaram a não mais produzir ou reduziram drasticamente sua capacidade produtiva, exatamente para destinar recursos produtivos e recursos humanos para a indústria bélica, para o desenvolvimento de novas armas, de bombas atômicas, de ogivas nucleares, né? Então, esse foi um período muito tenso, muito sombrio na história do mundo inteiro, né? A gente estava vivendo um verdadeiro terror, né? Um terror internacional. A Guerra Fria dividiu o mundo nesses dois polos antagônicos, né? E em que cada um queria exatamente, em que cada um considerava o outro uma ameaça à sobrevivência. E por isso eles adotavam essas estratégias para preservar suas posições, ampliar suas áreas de influência internacional. Assim a gente pode dizer que estávamos vivendo realmente a bipolaridade mundial, né? Aqui a gente já falou um pouco outrora sobre a doutrina Truman, o plano Marshall, né, que na realidade foi uma tentativa de penetrar capitais americanos em solo europeu e com isso garantir também uma zona de influência ampliada, garantir aliados, garantir uma zona permanente de ocupação. Então, na realidade, este plano ele foi uma estratégia política, econômica, geopolítica de guerra também. Bom, avançando, a gente vai ver que no final da Segunda Guerra Mundial, a gente já falou disso, inclusive, a Alemanha foi derrotada, né? O país protagonista da Segunda Guerra Mundial foi derrotado. As forças de ocupação britânica, russa, inglesa, estadunidense, francesa ocuparam o país em 4 áreas, 4 zonas, né? Dividiram esse país em zonas de ocupação ou zonas de influência. Isso foi um período bastante representativo, né, da Segunda Guerra Mundial, porque mostra exatamente a divisão de poder entre os países líderes desse conflito e os países vencedores. Obviamente que a gente vai ver que depois essa divisão ela sofre alteração, né, exatamente por conta dessas alianças, dessas organizações políticas que nós tivemos aí nesses acordos de pós-guerra, né? Que na realidade essa divisão da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial tratou-se exatamente de um acordo, né? E aí a gente vai ver depois o surgimento de 2 estados, 2 regiões distintas, né? A RDA e a RFA, exatamente é o marco divisório da Guerra Fria, né? Já que nós estamos aí, a Alemanha sendo protagonista da divisão desse país em 2 zonas distintas, em 2 sistemas distintos a posteriori, né? Bom, bora lá. A Alemanha foi dividida em 2 áreas posteriormente de ocupação: a República Democrática da Alemanha, com capital em Berlim, socialista, e a República Federal Alemã, com capital cadê? Não abriu aqui o negócio. Bom, e aí o que você vai ver? Exatamente, parte capitalista. Você vai ver exatamente que essa divisão ela é bastante simbólica nesse período de Guerra Fria, exatamente porque a gente vai ter aí uma divisão que posteriormente vai se tornar uma divisão física, né? Afinal de contas, quando a gente fala Berlim Ocidental e Berlim Oriental, nós estamos querendo dizer que a capital também foi dividida em 2 zonas de ocupação. Essas zonas de ocupação,
elas tinham características diferentes, porque na realidade a gente tinha uma barreira que foi construída posteriormente, que era o Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim aí construído mais ou menos no início de agosto de 1961, né? Representa uma importante barreira física entre esses dois setores, justamente para evitar o trânsito, o tráfego de pessoas entre essas duas regiões. Afinal de contas, né, depois que esta Berlim Ocidental, que era composta pelo setor francês britânico e também pelo setor estadunidense americano, começou a injetar dinheiro, começou a recuperação econômica dessa parte, enquanto que os movimentos do lado oriental eram ainda muito simplórios, muito tímidos, né? As pessoas começaram a perceber algo diferente e isso motivou muitas fugas, muitas tentativas de se deslocar para o território oposto, para o território capitalista, e tendo em vista isso, em 1961 nós tivemos aí a construção do Muro de Berlim, né, que na realidade, como eu disse para vocês, foi o maior símbolo dessa divisão geopolítica do mundo em duas partes, em duas áreas de influência, porque era uma barreira física, né, separando a Alemanha socialista da Alemanha capitalista. Esse muro, além de dividir a cidade de Berlim ao meio, também simbolizava a divisão do mundo em duas partes, né? E aí a gente vai perceber exatamente que era um muro, vocês já devem ter visto, né? Um muro bastante alto, com bastante vigilância, né? Então, na realidade, era realmente uma barreira física composta de redes metálicas, alarme, cães, guardas ferozes. Então, era uma verdadeira barreira intransponível. Bom, Berlim, após a Segunda Guerra Mundial, tá aí, a gente já falou, divisão em 4 forças que venceram a guerra e tudo mais. E essa muro que eu estava falando para vocês está aí bem representado. Notadamente, esse muro não foi construído logo no início no início da Guerra Fria, mas alguns anos depois. A gente falou de corrida armamentista, exatamente a inovação técnica, tecnológica, científica permitiu a reunião de forças para a produção em massa de armamentos atômicos de larga escala, né? Esses armamentos eles eram bastante destrutivos, né? Em face principalmente do seu poder de alcance, né? Foram construídos muitos mísseis, foguetes, né? Bombas atômicas. Então, na realidade, essa corrida armamentista é um processo contínuo em que o país estava procurando se armar, se proteger do outro e atacar em caso de conflito, né? Com isso surge um ciclo vicioso de produção e a distribuição de armas, né? Desenvolvimento de novas tecnologias de guerra, armamento, treinamento dos exércitos. Então, foi uma época de tensão militar. Porque, como eu disse para vocês, olha, repare que até a quantidade de bombas, de tanques, de soldados, a postura dos líderes aqui dos exércitos são iguais, porque exatamente cada país estava em pé de guerra com o outro e em condições de igualdade, ou condições que não eram conhecidas, mas supostas pelo outro país. Bom, aí tem uma charge, gente, que mostra as organizações que surgiram, né? A OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte, né? E o Pacto de Varsóvia. Os objetivos eram os mesmos. Essas organizações militares, elas surgiram, né? Primeiro surgiu a OTAN, em 1949, para lutar contra a expansão do comunismo e retaliar qualquer ataque soviético contra os seus países membros, né? E depois surgiu o Pacto de Varsóvia também, em represália à questão da criação da OTAN em 1955, né? Só que depois essas alianças elas tiveram um desvio do seu
papel inicial, sua proposta inicial, que era exatamente essa repressão contra os regimes. Se tornou mais uma estratégia geopolítica. Hoje a OTAN ainda existe, né, exatamente com outros objetivos, mas ainda existe. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido, né, junto com a União Soviética. Bom, outra parte da guerra que a gente também precisa mencionar é justamente a corrida espacial. Eu vou disponibilizar depois para vocês alguns vídeos acerca deste movimento, né? O que é que de fato aconteceu na corrida espacial? A corrida espacial, de novo, foi uma tentativa de conquistar popularidade, conquistar pessoas e conquistar o espaço, algo que era extremamente, como é que eu posso dizer, extremamente difícil na situação que o mundo estava vivendo. Afinal de contas, isso representava investimento de bilhões, né, de dólares. Então era muito dinheiro envolvido para tentar conquistar o espaço e tentar então conquistar o mundo. Era uma estratégia, de novo, ideológica, geopolítica. Se a gente for considerar a corrida espacial, é um momento também, como eu disse para vocês, de grande evolução. Afinal de contas, foram desenvolvidos satélites, né? Foram enviados seres humanos ao espaço. A gente teve a questão da conquista da Lua. Então, na realidade, essa corrida espacial ela marcou, de certa forma, a história do mundo. Ocorreu na segunda metade do século XX, né? E entre 1957 e 75, mais ou menos, a rivalidade entre essas potências, União Soviética, representada aí pela bandeira vermelha, e os Estados Unidos, ela se acirrou ainda mais, exatamente com o pioneirismo de atingir o espaço, né, que eram vistos na época como necessários para garantir a segurança nacional, a superioridade tecnológica e ideológica de cada país. Então a corrida espacial ela envolveu esforços de ambos os lados, né? Nós tivemos avanços de ambos os lados, que permitiu o lançamento de satélites artificiais, voo tripulado, envio de animais, né? Aí teve um marco muito importante que foi em 4 de outubro de 57, que acho que vocês todos lembram, estavam todos lá, foi o lançamento do Sputnik 1, primeiro satélite artificial soviético, né? Depois nós tivemos questão das missões espaciais, enfim. A corrida espacial ela teve essas origens aí, esse desenvolvimento na Guerra Fria, mas as origens dela remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Então a gente vai perceber que é justamente essa tentativa de se tornar símbolo de poder e força, superioridade, que marca o desenvolvimento dessas pesquisas que acabam por intensificar, na realidade, a disputa pela conquista do espaço sideral entre as potências. E foram grandes avanços. Tem até aí nessa imagem, bem representativo, o símbolo da NASA, né? A Agência Espacial Americana, Administração Nacional do Espaço e Aeronáutica, a NASA, né? Para programar, aliás, para comandar o programa espacial estadunidense de conquista do espaço sideral. E a gente teve importantes figuras, né, como o Gagarin, né, o Armstrong, as missões das agências espaciais que levaram o ser humano à Lua, né, em 69, a conquista da Lua. Até hoje muito discutida se realmente isso aconteceu ou não, né, que era a missão Apollo. E assim, a gente teve que reavaliar, que repensar esse momento exatamente porque os países estavam gastando muito dinheiro. Foi um dos programas mais caros que já se viu na história. Foi justamente a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aí a gente tem momentos bastante simbólicos desta corrida espacial. Em 3 de novembro de 57, Laika, foi a cachorrinha, né, a cadela Laika, se tornou o primeiro ser vivo lançado em órbita a bordo da nave Sputnik 2. Todo mundo lembra disso. Em 12 de abril de 61, não foi muito tempo depois. Repare que
Um após o outro, 2, 3 anos, eles estavam mandando algo ou alguém ao espaço, novamente como tentativa de mostrar eficiência e poder. Há quem diga que a União Soviética ganhou a guerra, ou que ganhou a corrida espacial, há quem diga que foi os Estados Unidos, enfim. São muitas discussões a se considerar. Em 12 de abril de 61, o astronauta soviético Gagarin se tornou o primeiro homem a chegar ao espaço. Sua nave espacial Vostok completou uma órbita em volta da Terra. Né? E vocês têm que até lembrar que nesse momento aí, que o Gagarin chega ao espaço, ele diz uma frase muito emblemática. Quem lembra? Em 16 de junho de 1963, a ex-operária têxtil Valentina Tereskova, de 26 anos, da União Soviética, tornou-se a primeira mulher a viajar pelo espaço e entrar em órbita. Né? A gente tem aí também este momento importante para a corrida espacial. Aí a gente tem também outros acontecimentos, né? Que é justamente a chegada do outro astronauta, o Alexei, foi a primeira pessoa a caminhar pelo espaço quando saiu da nave soviética Vostok 2, em 18 de março de 65. E ele ficou fora da nave por pouco mais de 12 minutos ligados a uma corda de oxigênio de 5,35 metros. Em 21 de julho de 69, o Neil Armstrong tornou-se a primeira pessoa a pisar na Lua. A conquista da Lua foi mérito dos Estados Unidos. Bom, vocês viram um pouco sobre a questão da ocorrência da Guerra do Vietnã. Nós vamos parar aqui na Guerra do Vietnã. Vamos rememorar ela que vocês estudaram na segunda-feira, né? E a gente vai dar origem com a continuidade com a Guerra da Espionagem. Dúvidas? Estamos por aí.